Olá, tudo bem, sexto ano? Hoje nós vamos explicar um conteúdo novo e eu já vou compartilhar com vocês o livro para vocês acompanharem comigo, tá? Então, nós vamos ver o livro ali na página, deixa eu só mostrar aqui para vocês, na página 38. Na página 38 nós vamos ver sobre verbos, modo indicativo, subjuntivo, o modo imperativo e as formas nominais que nós já estudamos no capítulo anterior. Então, nesse capítulo nós vamos ver o modo indicativo, os tempos verbais do modo indicativo e como se conjugam os verbos no modo indicativo. Eu acredito que vocês já tenham estudado os verbos no modo indicativo, então nós vamos apenas relembrar aqui um pouco e estudando novamente, não é? Então ali, lembrando que verbos é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Nós temos ali o modo indicativo, que é o modo da realidade, da certeza sobre o fato anunciado. Ele indica que algo aconteceu, acontece ou acontecerá. Então, ali nós temos um exemplo do modo indicativo. Viajo entre poços cavados na terra seca. Eu viajo, ou seja, eu estou falando algo que está acontecendo no momento presente, que está acontecendo agora, ok? O modo subjuntivo é o modo da possibilidade, da hipótese, da subjetividade. Então, ele indica uma incerteza em relação ao fato anunciado. Então, ali nós temos um exemplo do modo subjuntivo. Então, se eu pudesse, viajaria para a Itália. Aqui nós temos o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, né? Então, indicando uma possibilidade. Então, se eu pudesse, né, eu viajaria para a Índia. E o modo imperativo é o modo da ordem, ele impõe o processo verbal ao... Desculpa, ele impõe o processo verbal ao ouvinte, convidando para tomar uma atitude. Então, ele vai expressar uma ordem, um pedido, conselho ou uma orientação. Então, nós temos aqui um exemplo do modo imperativo. Caminhem como uma família só. Ali ele pode ser um pedido ou pode ser uma ordem, depende da tonalidade da voz. Agora, aqui nessa outra página, na página 39, nós temos ali os tempos verbais do modo indicativo. Então, ali, o tempo verbal indica a ação ou resultado se o fato expresso pelo verbo acontece no momento da fala ou em momentos anteriores ou posteriores à fala. Então, os tempos verbais no modo indicativo, eles chamam-se presente, pretérito e futuro. O presente, ele expressa um estado momentâneo, uma ação praticada no mesmo momento em que se fala. Indica também uma ação que se repete ou que perdura. Então, nós vamos observar alguns exemplos ali. Tudo se mistura como os veneráveis bois. Viajo todos os anos com meus pais. Então, se vocês observarem aqui, tudo se mistura. Vamos conjugar esse verbo. Eu misturo, tu misturas, ele mistura, ok? E o outro verbo, eu viajo, tu viajas, ele viaja, ok? Então, ele mostra o presente. Agora, o pretérito, ele é formado em três formas, né? O pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Nós temos ali o pretérito perfeito, ele indica uma ação completamente realizada, né, sem necessidade de uma outra, ou seja, ele foi realizado e concluído já no passado. Um exemplo que nós temos aqui, ela viajou entre poços cavados na terra seca. Ela viajou, ou seja, uma ação que aconteceu e foi concluída ali nesse passado. Agora nós temos um exemplo ali do pretérito imperfeito. Ele indica uma ação passada, porém é uma ação inacabada, uma ação que não foi concluída. Um exemplo ali que nós temos. Eu viajava entre todas as coisas do mundo. Eu viajava, ou seja, ele não se sabe aqui se foi concluída ou não essa ação. Então, imagina-se que não foi concluído ainda.
ok? Esse é o pretérito imperfeito. Já o pretérito mais que perfeito, nós observamos ali que ele vai indicar uma ação passada em relação a um momento também acontecido no passado. Lembrando ali que o pretérito mais que perfeito é um tempo verbal que é utilizado bastante na linguagem falada. Agora, na linguagem escrita. Na linguagem falada, ele quase não é falado, só mais pelos gramáticos, né, pelas pessoas que têm um conhecimento maior da língua portuguesa. Ali tem um exemplo, né? Quando cheguei ao aeroporto, o avião já partira. Observem aqui o exemplo desse verbo, cheguei, né? Está no pretérito perfeito. E aqui o partira, que está no pretérito mais que perfeito. Então, se você observar ali, esse verbo está conjugado no passado e esse outro aqui no pretérito mais que perfeito, que é o passado também. Então, aqui nós temos uma ação passada em relação a outro momento passado também. Agora, ali na outra página, vocês vão observar ali no futuro, né? Então, ali o futuro, nós temos futuro do presente, né? Ele indica uma ação que irá se realizar, né? Após um momento atual, após o momento da sua fala ali no presente. Um exemplo, as mulheres vestirão saris vermelhos. Vestirão. Aqui está, eu vestirei, tu vestirás, né? Elas vestirão. E o futuro do pretérito indica uma ação futura em relação a um momento passado, ok? Então, aqui observem esse exemplo. Se eu tivesse chegado cedo, veria as mulheres com flores à cabeça. Então, nós observamos aqui, se eu tivesse chegado cedo, é um fato passado, nós temos ali uma locução verbal e né, o verbo auxiliar aqui, ele está conjugado no tempo, no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, e ali nós temos um outro, eu veria, certo? Um verbo no passado em relação a um futuro passado, né? Então, aqui, se eu tivesse chegado cedo, eu veria as mulheres com flores na cabeça. Então, um fato passado, né? Uma ação futura em relação a um fato passado. Desculpa, falei ao contrário aqui. Agora, vamos ver, então, ali as conjugações dos verbos. Né? A conjugação do modo indicativo, nós temos 6 tempos ali do modo indicativo, que é o presente, o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, só lembrando também que ali nós temos, quanto aos verbos da primeira conjugação, os verbos da segunda conjugação e os da terceira conjugação. Os verbos da primeira conjugação são aqueles verbos que terminam em ar. Olhem aqui o exemplo, né? O verbo cantar, vender, que são os verbos da segunda conjugação, e partir, que são os verbos da terceira conjugação. Aqui temos, então, esses exemplos. Lembrando também que tem verbos que terminam em or, né? São os verbos conjugados iguais aos verbos da segunda conjugação er. Então, ali eu tenho cantar, né? Ar, primeira conjugação, er e or, da segunda conjugação, e ir, que é da terceira conjugação. Agora, observem aqui as desinências, né? Quando você vai memorizar os verbos ali, quando você começa a estudar a conjugação, que a gente aprende a conjugar esses verbos, lendo e escrevendo, nós vamos ter que ficarmos atentos às terminações dele. Observem que todas elas aqui estão em negrito, certo? Quando você observa aqui essa primeira parte do verbo, nós dizemos que é o radical do verbo, que é a parte principal de uma palavra. E todos os verbos regulares, você vai observar que o radical deles são iguais em todos os tempos verbais. Então, se você olhar ali o verbo cantar, né? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. O verbo vender, eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem.
E o verbo partir, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Observem que todos eles aqui, o que está em negrito são as terminações dele, que são chamados de desinência, desinência verbal. E o radical desse verbo cantar é igual em todas as pessoas aqui que foram conjugadas. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. O vender também é a mesma coisa e o verbo partir a mesma coisa. Se você for conjugar um outro verbo que seja um verbo regular, é só você eliminar aqui a terminação dele, né, que você vai encontrar o radical. Então, como você vai fazer isso? Você vai observar qual conjugação, você vai pegar o verbo da forma normal dele, que é o infinitivo ali, cantar. Ele é da primeira conjugação, então nós vamos tirar aqui ar, vai sobrar cante. Então, esse é o radical. Se eu conjugar o verbo falar aqui, vou aqui para o pretérito perfeito, o verbo falar, e eu vou copiar igualzinho as desinências dele, a terminação do verbo aqui. Então fica eu falei, tu falaste, ele falou, falamos, falastes, falaram. A terminação vai ficar igualzinho com todos os verbos dessa terminação. Então vocês observem que sempre vai ter 3 verbos conjugados. Um da primeira conjugação, um da segunda e um da terceira. Porque eu não posso pegar esse verbo da terceira conjugação e conjugar igual a esse da primeira conjugação, porque vai ficar errado. Se eu colocar aqui partir, né, a primeira pessoa do singular, eu parti. Se fosse conjugado igual ao da primeira conjugação, ficaria eu partei, então dá errado, não é? E a mesma coisa se eu pegar um exemplo de um verbo da primeira conjugação e for conjugar pelo verbo da terceira conjugação, termina em i, então vai ficar eu canti. Por isso que são colocados, né, 3 exemplos de verbos, da primeira, da segunda e da terceira conjugação, porque todos os verbos da primeira conjugação eu tenho que conjugar igual ao verbo cantar aqui, que são os verbos terminados em ar. Os que terminarem em er, eu vou pelo verbo vender aqui. E os que terminarem em ir, eu vou aqui pelo exemplo do verbo partir, correto? Então, ali nós temos ali o pretérito perfeito, né? Você observando ali a terminação de cada verbo, você vai conjugar qualquer outro verbo regular, né? Lembrando que o verbo regular, ele não vai sofrer alteração no radical, eles vão ficar iguais, certo, gente? Agora aqui o pretérito imperfeito, né? A primeira conjugação, os verbos da primeira conjugação terminam em ava, e já os verbos da segunda conjugação, ia, e aqui no terminados em ir, da terceira conjugação, ia também. Então aqui eu cantava, cantavas, ele cantava, nós cantávamos, cantáveis, cantavam. Vendia, né? O verbo vender, vendia, vendias, vendia, vendíamos, vendieis, vendiam. Mas observem aqui o pretérito mais que perfeito. Quando nós vamos falar a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é o tá, é o de e aqui o ti, né? Eu cantara, eu vendera, eu partira, né? Muitos acabam colocando a sílaba tônica na última, mas aí fica eu cantará, não fica correto, ok? Então aqui eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram, ok? Aí nós temos ali os verbos da segunda conjugação. Eu vendera, tu venderas, ele vendera, nós venderamos, vós vendereis, eles venderam. Agora vamos ver aqui o verbo no futuro do presente. Futuro do presente, na terceira pessoa do plural, olhem aqui, cantarão. É o único tempo verbal que termina com ão, com AO no final. Observem que todos os outros terminam em an, tá? M no final. E o futuro do presente, olha ali como nós conjugamos os verbos da primeira conjugação. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. E ali nós temos o verbo vender, eu venderei, venderás, venderá, venderemos, vendereis e
venderão. E o verbo partir, da terceira conjugação, nós temos ali eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Ok? Com a O no final, vocês não se esqueçam que é o único tempo verbal, é o futuro do presente, que termina em ão no final, correto? E os demais é an, ok? Agora ali o futuro do pretérito, ele vai terminar em ia, né? Eu cantaria, eu venderia, eu partiria, certo? Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Observem aqui a segunda pessoa do plural. Cantaríeis, venderíeis, partiríeis, ok? Então, vocês, quando forem estudar os verbos regulares, eles terão sempre aqui o mesmo radical em todos os tempos e modos verbais, tá? O radical não vai mudar em nenhum momento. Deixa eu só observar aqui se na página anterior, não vai estar aqui. Mas os verbos irregulares, eles sofrem variações no radical ou nas desinências aqui. Um exemplo ali é o verbo fazer, né? Se eu conjugar na primeira pessoa o verbo fazer, vai ficar eu faço, né? Eliminando a terminação do verbo fazer, que termina em er, que é da segunda conjugação, vai sobrar o radical, que é faz, F-A-I-Z. Mas, se você for conjugá-lo na primeira pessoa, você vai dizer eu faço, não eu fazo, ok? Eu faço. Então, dizer no radical dele já muda para C cedilha, certo? Então, isso é chamado, esses verbos são chamados de verbos irregulares, ok? Porque eles sofrem variação tanto aqui no radical ou nas terminações dele, eles podem sofrer essas variações. Ok, gente? E os regulares não, são totalmente diferentes, eles não mudam nem o radical e nem as desinências verbais dele, as terminações, tá? Então, qualquer verbo que você for conjugar sendo verbo regular, eles serão conjugados iguaizinhos a esses aqui. Então, ali, a forma mais fácil de nós aprendermos a conjugar verbos. A gente não quer que vocês, assim, já aprendam, né, nesse momento agora, a conjugar todos os verbos em todos os tempos do modo indicativo, que são 6 tempos, mas que vocês possam identificar, correto? Quando que ele vai estar no presente, quando ele vai estar no pretérito perfeito, quando ele vai estar no pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. O que eu quero que vocês lembrem sempre é de identificar dentro de um texto ou dentro de um termo, né, retirado de dentro de um texto, algumas orações, que vocês possam identificar se esse verbo ele vai estar no modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, ok? E do modo indicativo você conseguir identificar quais são esses tempos verbais, tá? Presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Então, se vocês observarem aqui no recapitulando, vocês vão ver que tem o resumo, né, de todo o conteúdo visto nesse capítulo, né? O modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, aí temos aqui o presente, os 3 tipos de pretérito, né? E os 2 futuro, lembrando ali das desinências, que são essas daqui. Ok, galera? Então, o que nós temos para esse capítulo são os verbos. Eu gostaria que vocês estivessem estudando bastante, lendo bastante, né? Assistindo as videoaulas também do portal e assistindo as nossas aulas também, que elas estarão disponíveis depois no canal da escola. E aí vocês, né, vão ver que não é tão difícil conjugar esses verbos.
ok? Eu já vou interromper aqui a gravação e a gravação não, gente, desculpa. Eu vou interromper aqui já o livro e vou, né, deixar para que vocês lembrem de estarem estudando bastante, lembrando de estar vendo, né, as nossas aulas e lendo também para responder as questões ali do livro, correto? Ok? Então, ó, beijo para todos. Fiquem com Deus.